E eu brinco que a empresa é um Frankenstein. O homem, na sua genialidade, criou um ente que não existe, mas é imortal. Tu deve receber toda hora empresário que foi massacrado por informações. Tu tem lidado com isso com as pessoas e também com os empresários? Eu tenho lidado isso comigo. Esse episódio só é possível com o apoio da Visia Óptica. A vida é feita de cuidados. Acesse o link que está aqui na descrição desse episódio ou pelo QR Code e você vai ter acesso a um cupom de 10% de desconto em qualquer uma das lojas da Visia Óptica. Contamos também com o apoio da GI Gestão Inteligente de Investimentos. Acesse o link aqui na descrição desse episódio e descubra como funciona a antecipação de recebíveis. Contamos também com o apoio da Impulse. A Impulse está disponibilizando aqui no link que está na descrição desse episódio um diagnóstico para geração de demanda B2B no ambiente digital. Acesse o link aqui na descrição do episódio ou o QR Code que os meninos vão entrar em contato com vocês de maneira gratuita. E também com o apoio da Cultivo, uma empresa que une o olhar de impacto, estratégia e criatividade para geração de conteúdo e comunicação. No episódio de hoje, então, estamos recebendo o advogado e empresário Alessandro Spiller. O Alessandro é advogado há mais de 30 anos, né, Ali? 30 anos. E é CEO da Dupont Spiller Fadanelli Advogados. Ali, muito obrigado pelo teu tempo, por tu estar aqui hoje conosco. É uma satisfação enorme saber que tu arranjou um tempinho na tua agenda aí para que pudesse estar aqui conosco. Tem alguma outra coisa que tu quer falar da tua empresário, advogado? Tem alguma outra coisa que Tá ótimo. Tá ótimo. Pai da Valentina, né? Pai de uma filha fantástica. Gatinha, linda ela. Não, tá começando a ir com uma idade mesmo. Pra deixar o pai preocupado. Que loucura, né? Ali, tu já entendeu que a dinâmica do podcast é em torno da história dos 20 e tantos anos. Claro. Eu lembro que há uns 20 e tantos anos a gente se cruzava nos corredores do fórum, mesmo que de maneira que a gente não lembre de maneira muito consciente, assim, porque eu tava lá estagiando com a minha mãe e tu já tava fazendo... Tu sabe, Rodolfo, que essa era a minha ideia de começar conversando contigo, né? Porque eu me lembro muito claramente a vez do primeiro contato contigo. É mesmo? Lembro. Eu fui ao fórum, né? Naquela época os processos eram em papéis, né? E tinha uma curiosidade muito grande em relação à vara que tua mãe estava comandando, que era uma vara privatizada. Isso. Né? E eu acabei indo buscar, pegar um processo em carga. E me lembro que foste tu que... Processo em carga. Pegar um processo para levar para o escritório. E me lembro que foste tu que foste procurar o processo e me entregou. É mesmo? E eu fiquei olhando para ti e dizendo, mas quem é esse cara? Um cartório privatizado contratando alguém tão jovem, né? E eu não tinha ideia que tu... Eu tava de castigo lá. Da dona Zulmira, né? Tu devia estar de castigo lá. Eu tava de castigo. E eu me lembro bastante disso porque é um fato que ficou marcado. Depois a gente se conheceu e melhor, né? A gente começou a ter uma relação de amizade. E aí isso é uma coisa que para mim ficou bastante nítido nessa trajetória minha contigo. Mas tá aí, contigo, o que estava acontecendo lá nesses mais ou menos 20 e poucos anos atrás? 20 anos atrás eu estava presidente da OAB e tinha um desafio muito grande, que nós tínhamos a sede da OAB em construção interminável. E um dos motivos que me fez ir nesse caminho, junto com um grupo de advogados bastante ativos, foi justamente para nós finalizar a obra na gestão, porque a gente sentia até um sentimento um pouco de vergonha por ter uma obra num esqueleto, uma obra que há muito tempo havia necessidade de finalizar e por questões uma ou outra não se finalizava. E foi um dos motivos que me fez, junto com esse grupo de advogados daquela época, assumir a presença da subseção daqui e a gente conseguiu, nesse período, finalizar a obra, que naquela época para mim deixou bastante orgulhoso. Mas naquela época tu também era envolvido de alguma forma com a AG Bento. Sim, a AG Bento. Eu era presidente um pouco antes, eu acredito, eu fui presidente da AG Bento, né, Associação de Jovens Empresários Bento Gonçalves, que era uma associação muito ativa naquele momento, e a gente tinha um trabalho muito bem desenvolvido em relação a procurar entregar conhecimento e desenvolvimento para empresários que estavam começando, né? Então eu me lembro que era até 30 anos a idade em que se podia participar. Tinha, né? Tinha idade, e tinha a Federação dos Jovens Empresários também, que era uma entidade no estado bastante ativa.
E foi uma experiência também muito boa, onde nós tivemos a presença de vários empresários de sucesso convivendo conosco, trazendo experiências, palestras. Foi um momento bastante marcante também. Mas aí, Ali, isso já denota, aí é uma coisa que eu queria saber se tu tinha essa consciência ou não, que tu já tinha a consciência de que além de advogado, tu era um empreendedor, porque era a Associação dos Jovens Empresários. E a gente já conversou muito na vida, né, nos nossos cafés, sobre como a academia jurídica, ela não forma com uma perspectiva de empresa, né? É uma perspectiva super jurídica. Mas se tu, há 20 anos atrás, já estava envolvido com esse tipo de coisa, tu já tinha essa consciência de um olhar mais voltado para o empreendedorismo, de olhar para as coisas como uma empresa? Sim, Rodolfo, mas de uma forma um pouquinho curiosa. Eu não tinha essa visão muito clara. O que eu tinha, e aí eu me espelhava no meu pai, era a necessidade de buscar outros conhecimentos além do jurídico, porque meu pai era contador. E esse conhecimento de contabilidade eu via refletido no trabalho dele. E eu me sentia com um conhecimento ausente disso, e na condução de alguns processos isso para mim era muito estranho, porque eu tinha uma deficiência que eu identificava. E ao buscar o conhecimento complementar da contabilidade, eu comecei a verificar questões relativas a finanças, questões relativas à própria gestão, e as coisas meio ao natural foram acontecendo nessa linha, porque eu comecei a me identificar e comecei a gostar. Me lembro que no início mesmo existia o programa do Jorge Gerdau, do PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade. E o SIC aqui em Bento Gonçalves estava trazendo vários eventos de PGQP, de treinamentos para a indústria PGQP, buscando a qualidade total. E eu comecei a me inserir nesses treinamentos. E eu achava fantástico aqueles métodos de busca de qualidade total, e ia para os treinamentos, depois voltava para o escritório e tentava, de alguma forma, trazer para o serviço da advocacia aquilo que para a indústria funcionava. E, obviamente, que não funcionava da mesma forma. Tinha que fazer várias adaptações. E isso me deixava bastante inquieto na busca, então, de complementação de conhecimento. Porque eu entendia que o advogado, o conhecimento jurídico é o essencial, tu tem que ter o melhor conhecimento possível e buscar todos os cursos e competências técnicas jurídicas. Mas para ti ser um bom prestador de serviço jurídico, tu tem que ter conhecimento complementar que naquele momento eu identificava e estava buscando. E isso também me fez começar a ver o mundo do empreendedorismo de uma forma diferente, começar a ter um respeito muito grande pelos empresários, pela atividade empresarial. Algumas questões a gente discutia no mundo jurídico, essencialmente com valores, ética, licitude, e que eu vi no mundo corporativo depois ser discutido de uma forma muito mais profunda. A gente tem uma certa visão que no mundo jurídico tu discute, por exemplo, ética, filosofia, parte jurídica, moral, mas uma discussão, às vezes, não ligada muito à realidade. E eu vi discussões seriamente tratadas sobre moral e ética em mesa de conselhos, onde se buscava verificar se aquele procedimento daquela empresa, aquela busca de sentido daquela empresa, aquele novo mercado, tinha ou não coerência com os valores da empresa e com procedimentos éticos dela. E discussões permeadas com conflito de interesse, né, no qual o lucro é colocado de lado e se discute seriamente conceitos éticos que eu fui aprender com profundidade nesse tipo de mesa. Não na minha vida jurídica, onde tu estuda muito ética e moral. Mas ela aplicada na atividade econômica, eu aprendi junto com os empresários. Que legal. E isso que tu está falando mistura com questões relacionadas a princípios teus, assim. Sim, com certeza. Eu já sei o quanto essa história de ter conhecimento é um princípio que tu defende, tu acredita e não por acaso se defende dentro da empresa, né? Sim, muito. Tu tinha clareza, assim, hoje, olhando lá pra trás, que tu tava cristalizando alguns princípios contigo e que tu, de alguma forma, ia levar adiante?
Daí eu não tô falando de 20 anos atrás, né? Mas quando é que isso começou... quando é que essa questão de começar a cristalizar princípios começou a ficar... Eu acho que isso tem muito a ver também com a formação, né? Tu traz muito de casa, então tem coisas muito arraizadas em ti, com princípios que tu leva para tua atividade profissional. Mas eu posso te dizer assim que começou a ficar mais claro a necessidade de ter uma atividade baseada em princípios, atividade empreendedora, atividade empresarial, o próprio serviço da advocacia, baseado em princípios em relação à atividade econômica disso tudo envolvido, de uma forma mais direta, quando eu comecei a estudar gestão. E tem uma questão curiosa aí, que foi muito interessante te ver apresentar os teus patrocinadores, teus incentivadores aqui, que de alguma forma quem muito me impressionou e me fez ter um olhar extremamente diferente para a gestão foi a Visia Ótica. Certo. Eu sei que o nosso escritório ficava em cima da ótica, né? Ficava em cima da ótica na Galeria Zanoni, no segundo andar, e eu passava pela frente da ótica todo dia, de manhã quando chegava, ao meio-dia para almoçar e na hora de ir embora. E me impressionava a organização da ótica, porque tu passava por ela durante o horário do comércio aberto e era aqueles óculos em cima do balcão, aquele atendimento de uma forma muito humanizada, mas também muito ativa. E toda noite, quando eu saía do escritório e ia para casa, a loja estava impecável, toda organizada, as mesas limpas, os óculos guardados, as cadeiras. E eu ficava pensando, putz, quando é que eu vou conseguir fazer isso no escritório? Né? Porque organização é símbolo também de uma atividade bem conduzida. Né? Isso mais ou menos que ano? Foi anos 95, 97. Nossa! 95, 97. Por isso você formou que ano? 95. Então tu já tava com essa perspectiva olhando pro negócio? Me incomodava olhar para minha mesa em especial e entender que eu tinha que buscar alguma coisa para me organizar melhor. Tanto esse conhecimento que me faltava, entendia que me faltava, como também essa questão de gerir a minha mesa. Né? E dela, depois, foi um passo adiante aí, gerir o escritório, no qual o pai e o Décio tiveram foram extremamente importantes nisso, porque começaram esse olhar também nesse ponto, acataram, aceitaram e a jornada iniciou junto com eles. Foi interessante porque daí eu fui falar com o Jamirton. Né? Você já conhecia ele? Já conhecia. E aí perguntei para ele como é que ele conseguia ter essa gestão em relação à loja que eles tinham, e ele me apresentou o Senac, que tinha um curso de 5S. Nossa Senhora! E só que os cursos do Senac 5S para comerciantes. E aí, então, a importância do meu pai e do Décio. Eu volto para o escritório, entusiasmadíssimo com esse curso, porque essa é a solução. Né? Na minha cabeça, essa é a solução. E eu fui conversar com os dois advogados, uma carreira já constituída do direito, e sentei com eles e disse, vamos fazer um curso com o Senac, de 5S. Eram 3 noites por semana, inverno. 3 dias à noite por semana no inverno. Eles me olharam e tal, e ok, vamos ver o que é isso, né? E nós éramos o único escritório de advocacia, por óbvio, que era um curso para comerciantes, né? E aqueles princípios do 5S a gente começou a levar para o escritório. Questão da organização, da limpeza. Teve o dia D também, que a gente fecha o escritório, faz todo um descarte, toda uma reorganização. Então esse foi um dia marcante aí. E a partir disso, eu comecei a ter um olhar muito mais ativo em relação a buscar qualificação em gestão. Do 5S, a gente pegou uma consultoria que foi muito, muito importante, da Janaí. A Janaí foi a nossa primeira consultora que nos acompanhou também na organização, no prosseguimento da organização, dentro do back-office também, que nós tínhamos um apoio muito grande da contabilidade, da Gellen Contabilidade. E a gente começou... Nossa contabilidade sempre foi muito correta, muito adequada, e isso facilitou. Então a gente conseguiu começar a trabalhar com a Janaí princípios de gestão aplicados ao escritório, entendendo que existia uma carreira Y dentro do escritório, uma carreira de técnico e uma necessidade de gestão. Que eu sempre acreditei que o advogado gera mais valor, gera mais dinheiro para ele mesmo, se tiver uma gestão. Se
a melhor gestão gera mais qualidade até de vida. E começamos na época nós éramos em 10 pessoas ao todo no escritório. E começou uma caminhada junto com o meu pai e com o Décio, nesse sentido de buscar maior conhecimento de gestão aplicada, né? Junto com isso, a gestão te traz finanças, te traz contabilidade, te traz ferramentas de administrar. E como era um escritório de advocacia, ali começa uma migração do nosso escritório para uma empresa jurídica, empresa prestadora de serviços. E a gente começa a ter essa jornada que sempre me encantou. Embora também o direito sempre foi um amor à primeira vista, até por uma questão do meu pai ser advogado, acabei me espelhando muito nele. Depois da Janaí, a gente entendeu que precisava dar um passo a mais, né? Passo a mais. E procuramos descobrir quem eram os consultores especializados no Brasil para a gestão do escritório de advocacia. Estou falando no início dos anos 2000, alguma coisa assim. Eu lembro de já ter ouvido teu pai falar sobre isso, assim. E aí identificamos 2. Existiam 2, um em Curitiba e um no Rio de Janeiro. Um saído de um grande escritório de advocacia, se não me engano, Pinheiro Neto, e tinha colocado uma empresa para auxiliar escritórios a se organizar na parte da gestão, e uma em Curitiba do mesmo molde. Eu e o pai pegamos um avião, fomos para o Rio de Janeiro, conversamos com a empresa A, conversamos com a empresa de Curitiba. E as 2 empresas foi uma coisa que até hoje eu me lembro, quando a gente foi conversar com elas, é o primeiro escritório que vem nos ver. Normalmente nos chamam para ir até o escritório. E isso foi também uma aula de tu poder dar a importância necessária para o que tu está fazendo. E também poder identificar melhor as pessoas que tu está contratando pelo ambiente em que elas estão. Por uma série de questões, nós nos identificamos mais com Curitiba. Na época era a Lara e o Rodrigo Bertozzi. E começamos um processo já agora dirigido para a gestão do escritório de advocacia, que também foi um período bastante interessante. Aí quando a Fundação Dom Cabral chegou no escritório, com o programa PAEX, foi um salto. Foi um salto. A gente ficou 4 anos com eles e eles trouxeram uma metodologia muito forte e nos permitiram realmente consolidar o escritório como uma empresa. E essa visão depois se permeou nos outros consultores que foram chegando depois, né? Sequência. E todos sempre entregando uma coisa a mais, uma coisa a mais, uma coisa a mais. Por a gente se conhecer, por eu te conhecer, a gente trabalhar, eu te vejo como um cara que, além de ajudar o empresário com a perspectiva jurídica, tu é um cara que tem muita habilidade para se colocar no lugar do empresário e entender a dor do que aquele cara tá passando com a perspectiva mais ampla enquanto empresa, né? A gente já conversou bastante sobre essa tua habilidade, assim. Teve algum momento dessa jornada que tu percebeu que isso estava acontecendo, que tu estava saindo de uma cadeira de advogado e ocupando uma cadeira de alguém que está participando das decisões que vão impactar no negócio do cara de uma maneira mais profunda? Sim, mas mais recente. Isso é uma coisa talvez de menos de 10 anos atrás. Porque essa jornada que eu vinha travando era muito com a cabeça do advogado. Embora eu, com toda essa formação extra, eu vinha despertando. Porque um advogado é um técnico. Tu entrega uma solução técnica. E eu sempre falo para meus advogados no escritório, com quem eu tenho condição de falar, que se o mundo é essa mesa toda, o advogado é esse copo. Esse copo não pode ser maior que a mesa. Tu tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto do teu tomador de serviço, do empresário que te busca para ajudar a encontrar uma solução. Porque a gente acaba sendo formado, pelo menos na época em que eu fiz direito, a gente sempre tinha 2 correntes, sim e não. E tu não te posicionava. Se acontecer isso, pode acontecer. Se tu me traz uma situação, pode acontecer 2 coisas. A corrente A diz isso, a corrente B diz isto. E eu devolvia para ti. Dicotômico, assim. Dicotômico. Eu devolvia para ti o problema e a decisão. Até que um dia um amigo meu, olhou para mim e disse: ok, mas eu te pago para ti me dizer o que tem que fazer. Eu sei que tem risco.
Tu já me explicou o risco. Que caminho eu tomo? Para mim, foi um não digo um choque, mas foi um sentar o pé no chão e entender que a minha orientação jurídica não poderia travar o negócio do cara e tinha que ser uma ferramenta de solução. Não entregar nada com risco excessivo, não entregar nada ilícito, mas encontrar dentro da ferramenta legal o caminho dele poder seguir na atividade econômica. Eu não poderia ser mais um entrave. Este copo, que sou eu, não poderia ser maior que a mesa, que é a vida dele, que é a atividade dele. Ele estava enxergando 360 quando eu só via um ponto de alfinete, às vezes. Então, esse foi um ponto que comecei a pensar e aí poder entender que esse conhecimento todo complementar que eu tinha buscado e estava experienciando podia auxiliar nesse convívio. E aí aconteceu das reuniões serem muito mais sobre negócio, sobre atividade econômica, do que sobre lei. 10, 15 anos atrás aconteceu isso. Que tu foi te dando conta dessa... 10 anos atrás, que fui me dando conta dessa mudança na forma de eu prestar meu serviço e do próprio mercado. Sim. E tu vê, eu que estou no mercado de uma maneira mais madura, vamos chamar assim, há pouco mais de 20 anos, um pouco mais do que eu me formei, eu olho para o que estava acontecendo há 20 e poucos anos atrás e eu acho que teve coisas que mudaram drasticamente, assim, foram viradas de chave, né? E a gente fala sobre isso, assim, tem um paralelo de coisas acontecendo que é a sociedade, o comportamento, os desafios do mundo corporativo mudando e se transformando e o universo jurídico tendo que acompanhar. Tu é um cara que acompanha essas duas coisas e qual que tu acha que foi que transformou mais, que mudou mais? A sociedade, a mudança social. O universo jurídico é um universo que vem para estabilizar. A lei vem depois. Primeiro acontece o fato. A lei vem regular o fato já acontecido. E sempre, quando a lei regula algo, ela vem com uma tendência de estabilização e, às vezes, até de conservadorismo. Não do conservador de costumes, como eu sou. Uhum. Conservador de não mudar a situação, de deixá-la congelada. Sim, até porque ela está fazendo uma leitura do que já aconteceu. Do que já aconteceu. Uhum. Né? E mesmo quando ela quer ser ativa, ela erra. Porque ela supõe coisas que não aconteceram e sequer vão acontecer. E um defeito grave da legislação é sempre pensar que o mundo é perfeito e não olhar as consequências econômicas do que está sendo tratado. Recentemente, agora eu vi que a Câmara aprovou a gratuidade de bagagens aéreas até 23 quilos, umas de graça, e não poder cobrar a bagagem que tu leva em cima do avião. Isso vai encarecer as passagens. Isso gera um custo. Por suposto. Né? E às vezes é muito demagógico tu comentar um benefício sem entender o que vai ocasionar. E a legislação, ela às vezes é meia fria e muito romântica e não está enxergando o mundo. Mas respondendo de novo a tua pergunta, a sociedade é sempre mais dinâmica, ela sempre está na frente e não importa a lei dizer que não pode. Se a sociedade diz que pode, a lei não é aplicada, a lei fica velha e em algum momento ela vai cair em desuso. A sociedade é que manda. A vida manda. Não é o que está escrito. A vida é maior que qualquer coisa. Fato, né? Eu tive um professor que dizia: a vida é a melhor referência. Faz uma reflexão. Às vezes a gente traz uma coisa meio cientista da NASA, assim, de achar, tá, mas pega essa reflexão e tenta aplicar em alguma coisa na tua vida. Sim. Faz sentido? Faz. Então é porque tá valendo. Senão, se tu não tiver um exemplo pragmático para dar de hoje para amanhã, né? E qual tu acha que tem sido as principais dores dos grandes empresários hoje? Olha, atualmente essa instabilidade jurídica no Brasil deixa nossos empresários em bastante dúvida em como seguir a estabilidade econômica e aliado a um momento de transformação da questão de tributação. Nós estamos vivendo uma mudança muito grande na área de tributação, de consumo, tributação de renda. A sociedade ainda não percebeu a profundidade da mudança dessas leis que estão entrando em vigor. Só que quem tem a responsabilidade de conduzir uma empresa e pensar no amanhã, na manutenção de empregos, na manutenção daquela atividade econômica, está enxergando isso de uma forma mais clara
E hoje tu tem uma dificuldade muito grande de poder tomar decisões sem entender direito como a coisa vai andar. No Brasil a gente já entendeu que até o passado é imprevisível, então os empresários já se qualificaram muito em relação a tomada de decisões no mundo mais complexo. Só que atualmente esse mundo complexo ele está com uma complexidade além. A gente lê notícias, tu tem o massacre da informação pelos meios digitais. Acho que existe uma construção de um medo, de um pavor, né? Isso vai permeando a sociedade e vai te deixando mais estressado. E nesse contexto tem que tomar decisões. E eu acho que hoje realmente o que está impactando é a incerteza da economia e a incerteza da legislação, especialmente fiscal. Para te tomar uma decisão se tu vai investir ou não, se tu vai deixar o teu dinheiro aplicado com uma taxa de juros a 15%, ou tu vai investir num empreendimento que o teu retorno, às vezes, quando for bem interessante, é 3%. Né? O país é um país realmente muito mais voltado para um rentismo que para o empreendedorismo. Para te tirar o teu dinheiro de um banco para empreender, tu tem que ter algo mais, não é lucro só. Tu tem que enxergar um desafio, tu tem que enxergar um propósito da tua vida, né? Porque hoje, por incrível que pareça, é um país que muito mais incentiva tu deixar o dinheiro guardado no banco, rendendo numa aplicação, do que tu realmente empreender, gerar empregos, pagar imposto. Sim. É um país que tem que se encontrar nisso ainda. Né? Nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo e uma necessidade muito grande de fazer com que a atividade econômica prospere. Não através de bolsas, através da iniciativa privada. Né? A iniciativa privada tenta, de uma forma bastante heróica, que as coisas andem, mas nós temos um momento extremamente desafiador em relação a tudo isso. Tem um monte de dado que fala sobre isso, né? Do quanto tem empresário, entre aspas, começando, empreendendo e tal, na base da pirâmide. A gente tem uma parte de cima da pirâmide de empresas mais consolidadas e tal. E tem diversas estatísticas de empresas que começam e quebram num curto prazo e tal. Então, Vale da morte. Um vale da morte, né? Então existe uma lógica de iniciativo de empreender por vontade, por inspiração, por tal, mas existe pouca coisa para amparar esse cara que ele ainda não tá com a vida ganha, a empresa dele não tá funcionando sozinha, ele ainda tem que muitas vezes perder o dedo na máquina, trabalhando junto com a galera, como acontece aqui, e essa faixa aqui, ela é desamparada, né? Essa turma Rodolfo, tu traz um conceito também que me faz trazer para a mesa uma questão do mercado. Em alguns momentos, em algumas ocasiões, eu acho que isso faz parte do mercado se autorregular. Né? Tu sabe, eu sou liberal da economia e acredito que o mercado se regule. Né? E este vale da morte, às vezes, é para depurar o mercado. Tem empresas que são abertas, não muito bem estruturadas, talvez fora do foco, não identificaram um plano de negócio muito bem feito. Isso sempre aconteceu e vai acontecer. Agora, o que tu traz é essas empresas que já passaram do Vale da Morte, que já se identificaram como empresas que têm potencial de permanecer nesse tabuleiro, que às vezes precisam passar, eu brinco, que é passar do desafio do Simples Nacional. Aquelas empresas que ficam no regime de tributação do Simples são empresas que... Presente. Tu sabe o que eu tô falando, né? O Simples Nacional é algo surreal, porque faz tu não querer crescer para não passar do limite para mudar a tributação. Né? Então, esse pessoal, essas empresas do Simples, são heróis, que vão ser muito atingidas nessa mudança de tributação de consumo e não se deram conta. Essas empresas, eu acho que realmente falta não digo amparo, não é amparo a palavra, falta condições delas poderem buscar conhecimento, buscar financiamento, buscar trocas, talvez intercâmbios com outros países, ter uma visão mais ampla do que está acontecendo no mundo.
E é muito natural que assim seja, porque quem está nesse momento também tá com visão muito no negócio, tá na produção, não está enxergando, não tem nem tempo de olhar para o futuro, né? Então essas empresas realmente, eu concordo contigo que falta alguma coisa para poder auxiliar elas a ultrapassar esse ponto. Sim, porque tem esse monte de programa, e ao dizer isso eu não estou criticando a inexistência de programas para empresas que já estão num nível um pouquinho mais avançado, porque daqui a pouco são coisas que eu desconheço. Mas a gente teve a oportunidade de conhecer o mercado lá da inovação, né? Lembra que... Sim, a onda das startups. A onda das startups, eu fui lá para Florianópolis. Nova economia. Pra gente... A velha não servia mais. Nessas coisas. E eu vou tentar compartilhar uma visão que eu vou botar até o Enio Gellen aqui no meio para me ajudar, que é do seguinte: lá eu conheci, por exemplo, o Celta, que é um lugar onde eles filtram lá de um universo de 5.000 startups, vai lá e escolhe, sei lá, 200 que vão ficar dentro da incubadora deles e que vão ficar por 1 ano com a sala paga, o telefone, tal, não sei o quê. Aí no segundo ano, tu tem que pagar uma taxinha de aluguel e começar a pagar algumas coisas. No terceiro ano, tu é convidado a sair de lá, porque ou tu traciona ou te arranca. E aí eu acho que tem muita gente que fica nesse próximo estágio, não sei se daquele ecossistema, mas eu vejo de empresas que a gente vê que estariam nesse. Porque eu, Rodolfo, quando eu empreendi, quando eu tive do primeiro funcionário até o 8º, 9º, 10º, eu tava num tamanho que eu saí do 1 pro 9, 10 e eu não percebi muito. Quando eu vi tinha 10. E aí eu sofri umas coisas de 10. E aí foi. E aí chegou num estágio que tinha 20. E aí, quando eu me dei conta, saiu de 10 para 20, eu fiz, ué, tem 25 pessoas aqui contando comigo, né? E o Enio, um dia ele me disse, cara, tem estatística para essas coisas, assim. Porque quando tu chegar perto dos 40, tu vai atingir um faturamento X, e se tu não entender algumas coisas, tu vai estagnar, né? E eu disse, que sensacional esse insight do Enio. E eu vi a Dupont, parece que foi ontem que tinha... 10. Eu não lembro da época de 10. Eu lembro de eu ter ido em um determinado momento por uma treta minha falar com o Guilherme sobre registro de marca e tal, quando era aqui no centro ainda, né? Não lembro quantas pessoas tinha naquela época, mas não faz muito tempo que tinha uns 40, 50. Não faz. Não faz? Parece que foi ontem, né? Eu acho que foi 2017, nós éramos desse tamanho, um pouco uns 40, foi quando a gente se transferiu do centro para a tal sede. E agora tem 105, 110. Mas em várias unidades também, a gente foi abrindo unidades. Hoje em Bento Gonçalves a gente tem 2, tem em Porto Alegre, tem no Mato Grosso e em São Paulo. E aí, quais são os desafios desse tamanho agora? Antes de falar desses desafios, Rodolfo, voltando para o teu exemplo, uma coisa interessante é o seguinte: o aumento de faturamento de uma empresa e o aumento de funcionários, nem sempre, a maioria das vezes, quando é desse tamanho que nós estamos falando, significa aumento de geração de riqueza para o dono. Não representa. Existe uma coisa chamada efeito tesoura. Quanto mais tu fatura, ainda mais prestadores de serviço que precisa de gente, tu mais contrata. Então tu aumenta mais custo e mais despesa. E a tua margem diminui mais. Tu aumenta o faturamento e sobra menos dinheiro no fim. Na última linha sobra menos dinheiro. Então tem uma ilusão do crescimento. Tu está crescendo como CNPJ, mas o empreendedor está indo para trás. Esta é uma das armadilhas também que muitas empresas caem. Nós também chegamos num momento que estava assim, crescendo o faturamento, só que a última linha só ia para trás. É o efeito tesoura. Nesse momento tem que parar e refletir, rever as questões internas, rever contratos, rever custos, rever despesa. Então o efeito tesoura também é uma coisa que quem não tem a formação de finanças não enxerga. E tu enxerga na prática depois e dói. Mas tua pergunta... Quando chegou nesse nível agora de 100 e poucas pessoas, quando tinha 20, talvez tu estava preocupado com a organização da mesa, tal. E aí a complexidade das tuas preocupações foram aumentando e ficando mais abstratas, mais no fundo, sofisticadas, Rodolfo, talvez. Nós já conversamos sobre isso. No fundo, assim, uma empresa são pessoas.
A empresa é um ente jurídico, é uma ficção. A gente aprende na faculdade que é uma ficção jurídica. E eu brinco que a empresa é um Frankenstein. O homem, na sua genialidade, criou um ente que não existe, mas é imortal. Se a empresa for bem gerida, a atividade não falir, a gente passa e a empresa fica. Né? A nossa região tem empresas centenárias, empresas com 150 anos. Né? Então, muitas gerações passaram e a empresa fica. Né? Por que ela fica? Porque, na verdade, a empresa, essa ficção, no fundo, são pessoas que se reúnem para algum fim. E quanto mais harmonizada, mais no mesmo sentido, mais com os mesmos valores, os mesmos princípios dessas pessoas, as entregas dessas pessoas que nós falamos que a atividade econômica gerada em uma empresa acontece. Então, os desafios de lá atrás e os de agora se resumem sempre a pessoas. Embora a organização, embora finanças, tudo isso, tu precisa ter pessoas muito boas ao teu lado e dar a elas também a possibilidade de crescer, dar a elas também a possibilidade de estudo, dar a elas a possibilidade de gerar valor, tanto econômico como também como pessoa, né? Então, a delegação é algo importante, mas fazer com que, ao tu crescer, as pessoas ao teu redor te acompanhem e cresçam também. Porque isso é um exercício de inteligência. Porque eu preciso ser sustentado por pessoas melhores que eu. Melhores que eu. Então, assim, o desafio sempre no fim acaba em pessoas, gerar melhores pessoas, possibilitar com que as pessoas melhorem, não gerar melhores pessoas. As mesmas pessoas poder fazer um caminho de melhoria interna e melhoria profissional. E a gestão de pessoas, ela é extremamente desafiadora. Extremamente desafiadora. Ainda mais nas mudanças sociais, né? Frente a esses desafios, tu usou uma expressão antes, que eu não vou lembrar exatamente, você falou, a gente está recebendo enxurrada de informação, né? A gente está vivendo um momento que tem muitas verdades chegando, muito conhecimento, entre aspas, que chega pra gente como verdade. Um massacre. É um massacre de informação, foi a expressão que tu usou. Informação. E aí, tu deve receber toda hora empresário que foi massacrado por informações de soluções prontas, de coisas que aparentemente nesse nosso novo universo são fáceis de serem resolvidas, né? E tu, como um cara que tem esse cacuete de estudar as coisas com profundidade faz bastante tempo, deve ter, assim como eu tenho às vezes, uma certa ansiedade de dizer, não, calma. Não é simples. Eu sei que tá todo mundo vendendo uma ideia de que essa solução aqui é simples. Mas não é... Senta aqui comigo. Tu tem lidado com isso com as pessoas e também com os empresários? Eu tenho lidado isso comigo. Tu sabe, Rodolfo, assim, sem generalizar, né? Mas eu acho que a gente tá vivendo uma sociedade com a profundidade de um pires de uma xícara de café. Né? É um conhecimento muito plano, muito superficial e não profundo. E com a chegada da inteligência artificial, isso também potencializou. Todo mundo tem solução, todo mundo já tem uma ideia do que fazer e não necessariamente seja ruim. O que me deixa um pouco preocupado, para não dizer muito preocupado, é a falta de profundidade no estudo e no preparo do que tem que ser feito depois. O Túlio esteve aqui, conversando com ele me deixou... ele encontrou uma frase que eu não estava conseguindo contextualizar na minha cabeça. Que a inteligência artificial, ela democratiza conhecimento e entrega uma commodity. Porque agora conhecimento todo mundo tem. Só que ela vai elevar, no primeiro momento, todo mundo para esse conhecimento que uma vez era hermético, só alguns tinham. Agora todo mundo tem acesso ao conhecimento, seja jurídico, seja financeiro, até da área médica. O conhecimento todo mundo, de alguma forma, vai poder acessar. Mas a diferença de quem tem um pensamento mais crítico, quem estuda, quem se aprofunda, vai acontecer nas perguntas. Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta da inteligência artificial. E essa diferença que hoje nós temos entre algumas
de grau de inteligência, de entrega, seja profissional, seja pessoal, entre aquilo que eu chamo de medíocres, no sentido de média, da pessoa que fica numa mediana, para aquela pessoa no universo maior, que tem mais, que se preocupa mais, que tem mais estudo, que se aprofunda, vai potencializar a distância, ela não vai aproximar. Porque aquela pessoa, isso é a ideia do Túlio, que para mim faz todo sentido do mundo. A pessoa que procura essa profundidade vai ter entregas muito maiores. E essa distância entre um mundo e outro vai potencializar e vai, de certa forma, elitizar mais ainda a sociedade. E nesse ponto me preocupa o uso da inteligência artificial dessa forma um pouco rasteira. Né? Um pouco rasteira, né? Um pouco rasteira. Mas faz parte do crescimento da sociedade e da humanidade. Eu acho que esse é um jogo que vai em algum momento se equacionar. Mas a questão do massacre da informação, isso para mim é uma das coisas que eu me peguei estressado a todo momento, a toda hora. Porque eu precisava saber, precisava estar em dia e precisava estar atualizado. E uma das coisas que mais me prejudicaram foi o Twitter, que tem informação instantânea. E nesse momento em que a gente passou aí dessa ainda estamos passando de alguma forma, dessa divisão do Brasil, o Twitter foi um canal de informação para potencialização de ódio. Né? Então, tu tem informação em quantidade, tu tem posicionamentos em quantidade, tu tem tudo em quantidade hoje em dia, e tu precisa parar para pensar e às vezes se desligar disso, né? Porque a quantidade de informação que tu recebe, para mim, ela piora o teu poder de raciocínio e tua decisão. Porque além disso, o algoritmo ele vai tentar te dar dosezinhas de dopamina no meio do caminho para ir te acariciando e dizendo: toma mais um tweet aqui de uma coisa que eu acho que tu vai gostar, ou que vai te deixar mais ansioso, e que por consequência disso tu vai ficar mais um pouquinho aqui, e aí eu vou... Nós falamos das bolhas, né, Rodolfo? Várias vezes a gente conversou. Dentro da minha bolha é confortável. Dentro da minha bolha eu enxergo o mundo, e aí eu fico surpreso quando acontece tal situação, que a minha bolha não enxerga, e às vezes a bolha do lado é muito maior que a minha. E eu tô perdendo essa percepção do que a vida é, porque, como tu dissesse, o algoritmo vai te massageando e dizendo que a tua verdade é a verdade de todo mundo. E às vezes tu toma alguma rasteira, que não é, né? De alguma forma isso acaba acontecendo à medida que a gente se propõe a sair da caverna, né? Sim. Inevitavelmente. A escolha do filme da Netflix, né? É tu que faz ou ele faz por ti? Tu vê, eu fico chocado quando eu vou na casa da minha mãe e eu ia colocar um filme pro meu pai ver, né? Querido, quando o pai tava vivo. E daí eu abria o Netflix pro pai e eu dizia: meu Deus, que monte de filme é esse que tem no Netflix que eu nunca vejo, cara? Porque de onde é que saiu essas coisas aqui, esse monte de série e tal? Claro que aquilo lá foi se acomodando de um jeito pra ele e do outro jeito pra mim, né? Mas sabe que eu queria... Eu vou tentar conectar com o que tu estava falando antes de uma tese, que eu quero cagar uma tese aqui. Mas um pouco dessa superficialidade, eu acho que ela vem de uma falta de clareza que muitas vezes a gente tem, as pessoas acabam deixando de ter, por ter pouca definição de qual é o problema que tu tá tentando resolver para provocar aquela reflexão com quem tu tá trazendo. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que isso serve para uma perspectiva de planejamento, de marketing, até pro universo jurídico. Eu adoro essa reflexão de qual é o problema que tu tá tentando resolver. Qual é o problema de verdade? E quando a gente pensa com a perspectiva da palavra problema, tem gente que não gosta. Porque, não, mas não vamos falar sobre o problema. Vamos falar sobre, né, as oportunidades. O desafio do que a gente tem para fazer. Mas não é uma crítica a quem pensa dessa forma, mas quando eu penso em problema, eu lembro da professora de matemática que dizia: resolva o problema. 5 vezes 10x, entre parênteses, z na potência não sei o quê. Resolve. Quero ver tu resolver. Resolva este problema. Resolve a equação que tu colocou aqui. Eu não tenho... Cara,
Se é zero, né? É igual a zero. Eu acho que quanto mais a gente tem clareza de se propor a definir bem qual é o problema que a gente está tentando resolver, melhora a nossa busca pela solução. E eu acho que isso parte de uma coisa, às vezes, que é do não reconhecimento do problema. Rodolfo, eu acho que tu tem razão, mas eu vou, além do não reconhecimento do problema, eu vou colocar uma situação a mais que eu acho que é a pressa e a aceleração que a gente vive. Então a gente não sai do problema, a gente sai da consequência e quer, a partir dela, resolver. E tu não te permite ter tempo e nem refletir qual o problema. Não o efeito do problema. Tu parte do efeito do problema para encontrar soluções apressadas, rápidas, porque a vida que a gente leva hoje precisa disso e isso é um erro, né? É um erro porque normalmente quando tu sai do efeito, esse problema vai acontecer de novo. Talvez com outro efeito. O problema continua lá. A causa permanece. E por nós sermos hoje massacrados por informação, termos a necessidade de fazer entregas muito rápidas, essa aceleração que o mundo vive hoje, a gente não se permite pensar no problema, a gente só pensa na solução do efeito do problema. E isso é paliativo, na maioria das vezes, né? Sim. Então, eu concordo contigo de forma 100%. E junto do massacre da informação, vem um massacre de um pseudo-julgamento de se eu não resolver esta consequência da maneira que a rede social espera que eu resolva esse problema, né? Então, tu tá preocupado com o teu produto porque ele vende mais, ou tu tá preocupado com o teu produto porque ele não teve like suficiente no dia que tu publicou o teu produto na rede social? Parei um pouquinho. Essa é uma coisa que para mim me impressiona, assim, a sociedade, e eu também caio na armadilha, mas eu procuro evitar a sociedade do like, né? A sociedade da postagem. Me impressiona muito ver empresas relevantes que vivem de mídia social, de educação principalmente, não separando a vida privada da vida profissional, ao ponto de fazer postagens num leito de cama do hospital, ao ponto de expor filhos, né? A necessidade do like da geração, através do like da geração de como chama, leads, né? A geração de leads para poder vender um produto. Me parece que aí se perde valores. Isso me impressiona como a sociedade hoje ela vai caminhando por um fim que o que importa é a quantidade de curtidas e não o conteúdo que eu publiquei, né? E isso chega a ser surreal e extremamente prejudicial para o ser humano, porque as pessoas começam, na minha opinião, se perder do essencial e começar a ficar preocupada da exposição que estão tendo, né? Se essa exposição está gerando curtidas, se os amigos viram, se replicaram, daqui a pouco se alguma pessoa famosa foi agregada na tua rede, e isso para mim é uma coisa que gera uma vida virtual, mas não gera a vida de verdade. A vida acontece com porta fechada e com o celular fechado. A vida acontece nos momentos em que tu tá presente contigo mesmo, com a tua família, com as pessoas que te cercam, com teus amigos. Hoje em dia é muito comum nós estar em 5, 6 amigos e tá todo mundo no celular. Dá uma bad, né? Meu Deus do céu, ninguém tá presente aí. Dá uma bad. Ninguém tá presente. E aí tu vê só. E eu sou esse cara às vezes, né? Não, mas eu também. A gente se tornou tão desimportante pro próximo que para ele é muito mais legal estar dentro do celular dele em alguma mídia social do que conversando com o cara que tá na tua frente. Mas sabe o que é dicotômico disso, assim, Ali, que traz essa ansiedade, pelo menos pra mim? Vou fazer uma reflexão no mundo do marketing, mas tu vai ver outras coisas. Cara, acabou de acontecer. O Vini Júnior assumiu que tá namorando, então, com a Virgínia. Eu nem sabia exatamente quem era a Virgínia até outro dia, tá? Tudo bem. Eu nem sabia que ele tava namorando. Mas eu acho até que ele se separou faz pouco e
surgiram rumores e tal, eles assumiram o relacionamento. Cara, daí assim, ó, no mesmo dia ou no dia seguinte, tem um vídeo que foi pro ar de uma Beth, que ele é o garoto propaganda, com um texto todo com duplo sentido sobre ele admitir que isso, admitir que aquilo. Então Na verdade é um negócio. E aí, na verdade, fica escancarado que o momento de assumir o relacionamento casou com o momento de botar no ar a campanha que tinha um discurso falando sobre aquilo. Talvez, Rodolfo, duas perspectivas, né? Talvez seja o contrário, né? Né, essas situações, eu não vi, mas as situações sempre mexeram no negócio. Tu já quer o objetivo, então tu cria esse vídeo, porque, né? Tá claro que é isso. Tá claro que foi combinado. Tá claro que é um negócio. Tá claro que foi combinado. Claro. Por um lado, como marqueteiro, eu penso assim, cara, deve ter dado um baita resultado. Com certeza. Deve ter gerado. Com certeza. O meu lado da cabeça. Qual é o lado certo do racional? Não é o direito? Né? Aí entre os princípios e os valores. De um lado eu fico assim, cara, deve ter gerado muito resultado. Pá, sensacional. Do outro lado eu fico assim, meu Deus, cara. Tem um filme que. Eu não vou lembrar agora qual é o filme, que fala sobre isso, assim. É uma agência, uns estrategistas aqui dizendo assim, essa semana. Tu disse que tu começa a namorar com fulano, nós vamos lançar tal produto. Aí vocês vão discutir tal dia, vai gerar um bafafá no restaurante. Naquele momento desse filme que eu vi uns anos atrás, eu vi que tinha um ar de deboche com aquilo e tal, mas tava tipo rolando assim, cara, isso vai acontecer, velho. Isso vai rolar, cara, vai rolar. Eu não me vejo como o personagem, nem de um lado nem de outro. Mas eu não sei o que vai acontecer com meus princípios o dia que eu tiver a ideia e eu me ver na situação de dizer, cara, vamos... Rodolfo, se for algo que contraria os teus princípios e tu contrariar, não é um princípio. Nesse tipo de situação, teus princípios e teus valores têm que ser orientadores. Quando tu tá em dúvida, tu tem que revisitar os teus princípios, os teus valores, os valores do teu negócio, os princípios do teu negócio e se estão assertivos ou não. Isso acontece muito na minha vida, tenho certeza na tua. Tudo que contraria meus princípios pessoais e também do meu negócio, eu procuro não estar próximo. Tudo não tem importa limite. O dinheiro, não importa o dinheiro da mesa. Então, essa situação, cara, que tu trouxe, ela é resolvida por princípios. Eu ou tenho, tô dentro ou tô fora. Eu tenho clareza disso, assim. Mas eu tenho duas perguntas, duas coisas que eu queria provocar, que eu devia ter falado de uma delas antes, assim, mas que eu preciso compartilhar contigo, que é do seguinte, pra fazer a pergunta eu tenho que fazer uma antes. Tá bom. Tu chegou a morar com o teu pai enquanto vocês já estavam trabalhando juntos? Sim. Eu voltei, eu estudei em Porto Alegre, estudei na PUC, e quando eu retornei para casa dos meus pais. Tá. Né? Eu também não tinha uma percepção que hoje eu teria, que retornaria para próximo deles, mas moraria em outro lugar. Uhum. E esse convívio, né, entre a família e o negócio, ele é um convívio desafiador. Né? Desafiador. Né? Porque a pergunta que eu ia fazer bom, depois dessa era do seguinte, mas até hoje, tem um convívio próximo, não moro mais na casa do teu pai faz muito tempo, mas tem um convívio super próximo. Como é que é esse negócio de, tipo, tu não estragar o almoço de domingo e levar os problemas da empresa pra mesa do almoço de domingo, assim? Eu acho que isso a gente sempre se respeitou. Eu não... Em algum momento no passado aconteceu de levar o problema pra de noite, pra janta. Pra janta? Pro domingo não, porque envolvia mais familiares, mas conversar em momentos de família, que deveriam ser de família, levar a situações. Eu acho que a gente foi amadurecendo. E nesse ponto, tanto meu pai quanto o Décio, eles foram muito respeitosos, muito maduros e muito inteligentes ao me formar também. Me fazer entender que existe o mundo do negócio e existe o mundo fora. E esse mundo fora é importante que não se misture, ainda mais quando tem uma relação familiar. Foi sendo construído, não foi por acaso. Foi sendo construído. Muitas vezes eu errei, levei assuntos que não devia ter levado, né? E meu pai me botava no meu eixo. Não é aqui. Não é aqui.
com essa clareza, assim. Principalmente quando eu era muito mais jovem, né? E meu pai já tinha experiência, que talvez meu pai com a minha idade de agora e eu com 22, 25, né? Com uma ansiedade, né? E meu pai tinha essa clareza muito grande, assim, porque não estraga o momento da família. Esse assunto é do escritório. Até porque envolve outras pessoas, não vamos discutir em casa. Ah, que legal. Isso eu tive dele e tentei levar para mim. Tento levar para mim até hoje. Que legal. E tu sabe que, voltando lá na conversa do início, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a minha mãe lá, aconteceram situações de eu ver que a minha mãe tava me puxando a orelha lá no escritório, no fórum. Eu não sabia distinguir. Cara, mas ela tá brava comigo ainda pelo negócio lá de casa? Ou será que eu fiz mesmo alguma coisa aqui agora? Eu não conseguia ter isso, assim, né? E aí um dia eu disse pra mim, eu não quero trabalhar com a minha mãe. Primeiro ponto. E o segundo ponto é, meu Deus, cara, é só problema nesse negócio de direito, de jurídico aqui, bicho. É só o problema dos outros, cara. Não tem nascimento ali, né? Não tem... Quando tu vai procurar um advogado é porque tu tem um problema pra resolver. Meu Deus. Um dia eu falei isso pra ti, né? Meu Deus, fico o dia inteiro recebendo problema, né, cara? A maior lição de vida que eu tive em relação a isso foi do Décio, sócio do meu pai. Eu comecei a advogar, eu tava muito, muito romântico ainda com a profissão, né? E eu me queixava no escritório. Me queixava, é só problema, mais um problema, mais um... Um dia o Décio, genial, hábil. Foi o dia que mudou minha vida em relação a isso. Vem cá, vamos tomar um café contigo. Pois é, aqui e tal, não sei o que. E eu reclamando do problema. Problema de processo, problema da minha atividade profissional. Aí o Décio olha para mim e diz, Alessandro, essa é a vida do advogado. Talvez tu tenha que encontrar um caminho diferente. Talvez tu tenha que buscar uma carreira de juiz de direito, que tu vai ter um outro tipo de problema para resolver. Talvez tu tenha que buscar de embaixador. Talvez tu tenha que buscar uma relação fora do direito, né? Mas a vida do advogado é esta. Se tu escolheu, tu começa a enxergar diferente. Esse foi o recado. A partir daquele momento eu comecei a ver o problema não uma oportunidade, como tu falasse aqui, mas o problema como uma forma de exercer o meu ofício. E parar de ser um reclamão. Sim. Buscar entrega, buscar solução. Sim. É muito forte a história do saber servir que vocês falavam, né? Ah, sim. Né? Porque um pouco disso... Abre um parênteses, eu acho que tanto tu como eu, a gente tem uma perspectiva de que, assim, se tu trocasse do direito pra uma barraquinha pra vender tomate, tu ia ficar indignado com os problemas que estivesse acontecendo com tomate, tanto quanto com... Assim, então, doce ilusão de achar que se eu deixar de trabalhar com o que eu trabalho hoje, ou tu deixasse de trabalhar... se fosse pra outro mercado que... Não, a hora que me desse um negócio, eu vou dizer, cara, vamos resolver esse negócio. A atividade que se exerce, a gente exerce da mesma forma, porque a pessoa não muda, né? Exato. A pessoa não muda. Exato. Mas tem uma reflexão que eu quero fazer no final, e nos outros convidados eu fiz, às vezes no início, às vezes meio pro final, porque eu disse pra todo mundo uma coisa do porquê que o cara era importante de estar aqui, de ter sido importante nesses últimos 20 anos. Boa pergunta. Né? E... com certeza tu não sabe, né? Mas teve uma situação que a gente passou há um tempo atrás, não vou desatificar a data, que tu compartilhou uma situação comigo meio que buscando um conselho comigo sobre como deveria agir sobre aquele problema. E era um problema dos problemas bons que advogado recebe. E aí, naquele momento, eu disse, cara, olha o tamanho do problema que o Alessandro tá compartilhando comigo, por que ele tá fazendo isso? E eu estabeleci na minha cabeça que, cara, esse cara confia em mim. Certamente não disse de quem era o problema. Não era de alguém, era um problema teu. Um problema meu. Um problema teu. E aí... Mas a reflexão foi assim, putz, velho, olha o tamanho da responsabilidade que ele tá me dando. A responsabilidade não era resolver o problema. A responsabilidade era, daqui pra frente eu tenho que lidar com a confiança desse cara. Poxa. Porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente constrói às vezes e nem percebe, né? E vocês como advogados, na prática, vocês fazem isso o tempo todo, talvez de uma maneira até mais consciente, né? Sim. De saber estabelecer isso. É uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança. Mas eu acho que era importante que tu soubesse isso, assim. Feliz, não tinha ideia disso.
num determinado... Sim, e tu fica feliz, mas eu fico o resto da vida com uma responsabilidade enorme. Não, mas tu sabe que tu entrega, né? A gente tem conversas bastante interessantes. Sim, aí. Mas eu tenho um senso de responsabilidade enorme com essa confiança que eu sei que eu tenho. E com isso quero te agradecer demais por ter topado vir fazer aqui esse episódio conosco. Tu vê, cara, já passou e a gente tinha mais coisa pra falar aqui. Nós vamos ter que marcar outro depois. É tu e o Márcio. Eu acabei falando quase que sozinho aqui, mas também são temas que pra mim são muito caros, né? Eu fico bem feliz desse convite que tu me deu. Tamo junto. Foi uma oportunidade muito bacana, até pra mim me conhecer melhor. Tamo junto. E eu acho que isso é uma das coisas que talvez seja um dos porquês a gente gosta de assistir podcast. Essa é a minha teoria. Porque a gente tem conversado tão pouco entre as pessoas têm conversado tão pouco que elas acabam mimetizando, olhar para a conversa dos outros e se sentir satisfeito em ver duas pessoas conversando. Eu acho que a gente tá fazendo duas coisas poucas: conversar e ler livro físico, papel. E dá uma experiência diferente. Eu tenho Kindle, não é a mesma coisa. Eu acho que a leitura do livro te traz para um momento presente, te traz por uma presença física, né? E a conversa também. E a gente, em vez de conversar, a gente tá no celular, tá presente fisicamente, mas a tua cabeça, tu não tá dando sequer importância pro outro. A conversa te faz estar presente e dar importância pro outro. Porque o que importa na vida é a relação do outro contigo, né? Exato. Eu vi Humberto Gessinger falando um negócio. Tu viu? Eu não vou parar de falar agora, mas vou ter que dar um jeito de terminar com isso. Que ele acha cinema uma covardia. Eu assisti esse corte. Porque daí é o seguinte, cara, joga o cara dentro de uma sala escura, confortável numa cadeira, bota um som alto, uma TV desse tamanho, toma, te emociona. É claro que tu vai emocionar o cara, né? Agora larga na frente do cara um livro com tinta preta, lê e dá teus pulos pra tu te emocionar. É genial, né? É genial. Por isso que é bom ler. Por isso que é bom ler. Por isso que é tão bom ler. Ali, obrigado. Obrigado cara. Tamo junto mesmo. Tamo junto. Espero que eu te veja em mais podcasts em breve aí para compartilhar mais coisas. E se a gente for dar continuidade também, estaremos juntos aí de novo, provavelmente. Muito obrigado pelo convite. Sucesso para ti. Mais 20 anos no mínimo, né? Tamo junto. Isso aí. Obrigado, gente. Até logo. Até o próximo episódio.